Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pode colocar o tema da minha palavra. Glória a Deus. Irmãos, eu quero aqui compartilhar uma palavra. Nós estamos numa imersão. Nós estamos estudando o livro de Hebreus. Vamos para a terceira semana do livro de Hebreus. Então nós estamos mergulhados. Todo dia de manhã nós temos as aulas. Nós temos um livro, estamos lendo um livro também. Interessante que aquele povo hebreu, eles tinham uma certa dificuldade de achar que estava perdoado de todos os seus pecados. E era podemos dizer, uma religiosidade. E quando você vai meditando, você vai mergulhando, e Deus vai trazendo revelação. Para você entender, totalmente perdoado, significa que você foi perdoado. O seu passado, o seu presente e o seu futuro. Às vezes você está assim, mas como assim? Mas é isso que nós temos que ter a revelação da graça para aprender isso, para você entender isso. Eu falo isso, irmãos, porque eu vim do catolicismo, nasci lá, e eu cresci, e eu sempre deparava com situações sobre que nós não éramos totalmente perdoados. Era de acordo com a nossa memória. De acordo com que eu pedisse perdão para Deus, Deus me perdoava. Ou seja, eu era perdoado parceladamente. Vocês estão me entendendo, irmãos? Você ser perdoado parcelado, você fala assim, não, peraí, hoje eu lembrei daquele pecado, então Deus me perdoou. Aí às vezes eu ficava vivendo, como posso dizer assim, uma escravidão. O tempo todo pensando o que eu fiz de errado. Onde eu errei, para pedir perdão para Deus, que se eu chegasse a pedir perdão para Deus, aí sim meu pecado estava resolvido. Mas a palavra de Deus não diz isso, nós vamos aprender isso hoje, lá em Hebreus, que faz essa comparação, que aquele povo, eles viviam em crise, debaixo do medo, da angústia, porque irmãos, a pior coisa que tem é você andar em dívida com alguém, quando você pensa assim, será que realmente eu estou perdoado? Então vamos lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 11, eu quero que você peça a Deus a sabedoria, a revelação para você entender, porque isso, irmãos, é primordial para você avançar na sua caminhada cristã. É primordial para você avançar. Porque se você viver debaixo de dívida, sabe, irmãos, é de pensar assim, todo dia à noite antes de dormir, você precisa fazer um acerto com Deus. É o que muita gente faz. É falar assim, agora antes de deitar, eu tenho que lembrar de todos os meus erros que eu fiz durante o dia e pedir perdão. Quem já fez isso? Eu falo para mim que eu já fiz isso demais. Só que aí o que acontece, irmãos? Mas não é o que a Bíblia diz. Porque se você viver dessa forma, você está vivendo em prol dos seus erros. Mas quando você olha para Cristo, olha para o Senhor, contempla Ele, você simplesmente vai viver de acordo com a obra consumada. Que Cristo morreu, ressuscitou, o sangue foi derramado, o pecado foi apagado e não se lembra mais. E você vai avançar. Ah, pastor, mas para mim é difícil, no outro dia eu cometo o mesmo pecado. Mas é que você não pode desistir. Porque às vezes você está indo com a sua força e você não olha o Senhor e você não está rompendo, não está avançando. Mas vamos aqui, Hebreus 9, verso 11, diz assim, contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, Ele adentrou a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homens, isto é, não pertence a essa criação. Verso 12. Não por meio de sangue, olha aqui, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, e obteve o que, irmãos? Eterna redenção. Verso seguinte, vamos ler até o 14, 13, olha o verso 13, ora, se o sangue de bodes e touros, e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros, os sacrificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, olha o 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte. Para quê? Para que sirvamos ao Deus vivo. Então aqui está deixando muito bem claro, irmãos, que quando nós vivemos debaixo do amor de Cristo, da graça do nosso Senhor Jesus, você nunca vai viver em prol dos seus erros. Você precisa entender e compreender isso. Eu já vi quando eu era, inclusive eu já participei, e desde os 8, 9 anos,
eu participava, eu trocava até triângulo, né? Fazia na época lá o louvor para participar, né? Lá do interior, onde eu morava. E eu percebi as pessoas sempre de joelho, orando 24, assim, daquele tempo, chorando, chorando, chorando. E aí quando eu conversava com essas pessoas, ela estava ali chorando, pedindo perdão. Porque era tão falha, ela pedia perdão tanto, que ela achava assim, quanto mais eu chorar aqui e pedir perdão, mais os meus pecados vão ser, como posso dizer assim, vai ser, deixa eu lembrar uma palavra aqui melhor, ele vai ser diminuído, então Deus vai ter misericórdia de mim, porque eu estou lembrando, pedindo perdão. Eu já vi na época, quando eu era católico também, que eu chegava no padre, para fazer o quê? Para confessar, e chegava no padre, confessava todos os seus erros e tudo, e aquilo ali estava tudo resolvido, porque eu confessei, eu pedi perdão dos pecados, né, dos meus erros, e aí o que acontece? Eu estava liberado para comungar, para participar, e de repente, eu ia embora, no dia seguinte eu cometi um erro, e o que acontecia? Eu tinha que voltar no padre de novo. Aí eu fiquei assim pensando, cresci com isso, e hoje eu tenho assim uma revelação entendendo, mas se Jesus morreu e ressuscitou há mais de 2000 anos atrás, o sangue foi derramado, a Bíblia fala que os pecados foram apagados. Agora, por que eu tenho que viver todos os dias prestando conta, fazendo um acerto de conta, pedindo perdão? Deus, eu errei nisso, errei naquilo. Isso é uma religiosidade. Então vamos aqui entender, quantas pessoas, irmãos, estão cheios de culpa, de acusação, precisa continuamente confessar os seus pecados, para quê? Para, né, no caso da igreja católica, nesse tempo, para comungar, para participar. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que quando ele peca outra vez, precisa confessar novamente. O perdão total é o perdão bíblico, é um conceito totalmente desconhecido pelos católicos. É totalmente desconhecido. Irmãos, uma vez eu fui no velório de uma pessoa que era católica, e essa pessoa ficou repetindo lá, fez eu não sei como é que chama lá, até esqueci o nome, e ficou repetindo várias vezes, perdoa os pecados, perdoa os pecados, perdoa os pecados. Aí eu pensei assim, gente, mas será que é com tanta insistência assim, que Deus vai falar assim, não, agora eu vou perdoar, porque pediu muitas vezes? Não é assim que funciona, irmãos, sabe, eu não estou aqui falando, né, questão, né, eu não estou aqui, estou só querendo dizer para você o padrão bíblico. Não é você ficar repetindo, não é você ficar de joelho chorando, pedindo perdão, 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 que vai resolver. Não é o seu choro, não é o seu problema, não é a sua luta, mas é seu coração de fé. E a oração correta, a fé correta, é você crer, Senhor, eu creio que o Senhor morreu para me salvar, que o sangue foi derramado e o meu pecado foi perdoado. Mas aqui eu estou falando dos católicos, mas infelizmente, irmãos, existem pessoas no meio evangélico também, que vivem dessa forma. Só que o evangélico ele não vai no padre, ele vai direto a Deus. Tem muita gente que fala, não, eu tenho que pedir perdão diretamente para Deus. Aí eu te pergunto, mas está de acordo com a palavra? Não está de acordo com a palavra. Não estou falando que você pode fazer, pode, mas o que a palavra de Deus diz, nós estamos entendendo aqui, nesse livro de Hebreus, que ele fala o seguinte, que lá no Antigo Testamento, o povo matava os animais, o sangue dos animais era derramado, o pecado dele era coberto, e eles eram perdoados por um ano, 365 dias eram perdoados, então eles viviam tranquilo. Então, eles pediam perdão hoje, falaram, agora eu tenho um ano para ficar tranquilo. Agora você pediu perdão agora, aí você está perdoado até o próximo pecado. O próximo pecado chegou, você fala, ixi, agora eu tenho que lembrar desse aqui também. Agora eu te pergunto, você consegue lembrar de todos os seus pecados? Ninguém consegue. Ninguém consegue. Por isso que você tem que parar, às vezes, com essa loucura de ficar pensando mais nos seus erros, porque é isso que o inimigo quer. Irmãos, já conheci pessoas que ele pega, anda até com uma caderneta, escrevendo seus erros num papel, para falar assim, agora quando eu for deitar, antes de dormir, eu tenho que pedir perdão de todas as minhas falhas, tudo que eu fiz de errado. Em Hebreus capítulo 10, verso 4, olha o que diz, Hebreus 10, 4 diz assim, depois do verso 11, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecado. Olha o verso 11 agora, vai para o 11, pula por favor, 11, diz assim, dia após dia, todo sacerdote apresentava-se para exercer os seus deveres religiosos,
e repetidamente oferecer os mesmos sacrifícios, que nunca podem, que, irmãos? Remover pecados. Ali era coberto, eles sacrificavam os animais, a Bíblia fala que era coberto, e ele estava liberado por 1 ano, tudo certo, resolvido. Agora nós estamos vivendo, muitas pessoas aqui, irmão, estão vivendo pior daquela época, porque eles confessavam ali, matavam o animal, sacrificavam e ficavam 1 ano. Agora nós não, muita gente vive todo dia, todo momento, vivendo essa loucura, esse desespero, porque a palavra fala que todos os nossos pecados foram perdoados, não é só aquele que você lembra, não é de acordo com a sua memória, não é de acordo com você falar, é de acordo com você crer. Eu creio que esse pecado que eu cometi hoje, todos os meus pecados, eu não vou focar, não vou lembrar, Senhor, mas já está cravado na cruz do Calvário. Essa é a oração que você tem que fazer, e você falar: Senhor, o Senhor morreu para me salvar, e eu quero contemplar as maravilhas. E você sabe o que o diabo quer fazer, irmãos? Ele quer tirar nossa atenção, ele quer desviar nosso alvo, ele quer que você fique focado no seu erro, no erro da pessoa que está próximo de você, e você não contemplar o que Deus está fazendo na sua vida, a família que te deu, o ar que você respira, o pão que você alimenta, a condição financeira. Ele quer que você foque: não, você tem tanta coisa errada na sua vida, porque você precisa pedir perdão, tem algo errado, por isso você está passando essa luta, e o diabo vem, e aonde que nós vivemos? Debaixo do medo. Então esse sacrifício, irmãos, era apenas uma sombra do sacrifício vindouro de Cristo. De certa forma, servia como lembrete anual dos pecados, que lá no Antigo Testamento, eles faziam dessa forma. Era 1 ano, sacrificava, ficava 1 ano, por quê? Porque eles sabiam que vinha o Messias, que vinha o Senhor Jesus para falar assim: agora não precisa mais. E essas pessoas, irmãos, que viviam lá no Antigo Testamento, eles nunca experimentaram, irmãos, viver um perdão total. Eles nunca experimentaram, eles só viviam 1 ano após o outro. Agora hoje nós precisamos experimentar isso, esse perdão total que Deus tem disponível para mim e para você. Você precisa aprofundar. Por que lá em João 1,29, que João Batista, ele exultou, clamando em alta voz, ele diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, e o Cordeiro, é o Cordeiro de Deus, que tira o que, irmãos? O pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que foi morto, o sangue foi derramado, e todos os nossos pecados foram perdoados. Você precisa crer nessa verdade. Quando você crê, irmãos, você vai ter uma revelação tão grande, que você vai avançar. Porque o inimigo, ele quer o tempo todo falar assim: você não está recebendo a bênção, porque você faz isso, você faz aquilo de errado. E aonde que você vive o quê? Devendo. É o tempo todo em dívida. Então, os católicos acreditam que estão sendo perdoados progressivamente ao longo do tempo, à medida que confessam que vão à missa. A maior parte dos protestantes acredita que estão sendo perdoados aos poucos, à medida que pede a Deus perdão continuamente. E assim também os evangélicos. De acordo que você vai lembrando dos seus erros, você vai recebendo perdão. Mas isso não está na Bíblia, isso não está na Bíblia. Irmãos, eu falo por mim, eu sei que, exemplo, tem as falhas, todos nós erramos, mas eu vou te falar, a minha oração, eu não fico perdendo tempo lembrando dos meus erros. Quando eu vou orar, que seja para mim do Senhor, obrigado pelo dia de hoje, foi uma bênção, hoje eu fechei negócio, hoje eu orei com o irmão, hoje eu profetizei, levei uma cesta básica, eu fiz isso, eu vou trazer à memória o que Deus está fazendo, a glória de Deus. Você acha que eu vou ficar lá tentando, martelando a minha cabeça, para mim ficar lá, martirizando, pensando: eu errei nisso, Senhor, me perdoa? Não, você precisa virar a chave, vou usar a palavra dos coach aí, renovar a sua mente, metanoia. Você precisa renovar a sua mente, para que você avance, e tirar você de cena, e olhar para Cristo. Quem quer olhar para Cristo, que diga amém? Então pense nisso, um judeu do Antigo Testamento, irmãos, ia um dia da expiação, uma vez por ano, e tinha 365 de pecados cobertos, ou seja, estava tudo ali resolvido. Agora, os crentes, irmãos, também vivem dessa forma, progressivamente, porque acha assim: pastor, mas eu não consigo entender isso, vai me desculpar, mas não consigo entender, que todos os meus pecados foram perdoados. Irmãos, antes de você nascer, Jesus tinha morrido e ressuscitou, e Ele derramou o sangue, antes de você nascer. Agora que você nasceu, você só precisa de crer. Você crê na obra consumada,
que Jesus morreu e ressuscitou, e o sangue, que é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Os crentes, irmão, não estão perdoados progressivamente, nós somos pessoas totalmente perdoadas, e eu quero que você agora preste atenção na palavra de Deus, diz isso, Hebreus 7, verso 27, preste atenção que a palavra de Deus diz, Hebreus 7, versículo 27, diz assim: ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo. Uma vez por todas. Aqui, como se diz, passa a régua. Aqui não tem conversa. Eu vou repetir para você entender. Aqui está comparando lá do Antigo Testamento, que matava os animais, sacrificava, e fala assim, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício todos os dias, ou que seja, uma vez por ano, primeiro pelos seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo. Aí fala, Jesus, ele o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo. Ele morreu na cruz, o sangue foi derramado, então acabou, está perdoado, não tem dívida, você está ficha limpa. Ah, pastor, mas como que eu estou? Mas aí algo na minha vida que não consegue, eu sempre caio no mesmo pecado. É porque você está tentando sair do pecado na sua força, e você nunca vai conseguir. E como você vai fazer? Pedindo ao Senhor, orando, Senhor, me ajuda. Senhor, eu sei que o meu pecado que eu fiz, acabei de cometer ontem, mas eu creio que agora eu vou vencer, eu não vou mais, e você vai orando dessa forma. Muda a oração. Eu vejo tantos jovens, irmão, tantos jovens, adolescentes, que vivem uma testosterona muito alta, e vivem essa crise, e pensam assim, pastor, mas é difícil demais. Mas eu quero dizer para você, olha para Cristo, é Ele que vai tirar você, porque Ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, independente do pecado, e você vai ser fortalecido do Senhor. Então olha aqui outra referência para falar para você, que todos os seus pecados foram totalmente perdoados, Hebreus 10, verso 10, e o verso 11, Hebreus 10, 10, diz assim, pelo cumprimento dessa vontade, fomos o que, irmãos? Santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido o que, irmãos? De uma vez por todas. Vocês têm alguma dúvida ainda? Que todos os nossos pecados foram perdoados? Aqui fala, pelo cumprimento dessa verdade, da palavra de Deus, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Irmãos, da forma que você está hoje, toda vez pedindo perdão, é a mesma coisa você pensar assim, não, hoje Jesus, o sangue que foi derramado, é menos valor do que lá no Antigo Testamento, que eles ficavam um ano perdoado. Agora você perde hoje, não, agora eu cometi, o sangue já não está valendo mais, eu tenho que ir lá pedir de novo. Tem pessoas que pensam que Jesus está morrendo todo dia, não, agora eu pedi perdão para Deus, agora eu estou tranquilo, mas não funciona assim, não funciona, por isso que está lá falando, o sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Vamos a outra referência, 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18 diz assim, porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez vou repetir, porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos que somos nós, para conduzir-os aqui a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Vocês estão entendendo, irmãos? Você precisa compreender isso, você precisa entender e crer nessa verdade, que isso faz toda a diferença na sua caminhada cristã. Sabe, irmãos, que o inimigo ele quer que você olhe só para trás, só para o passado, só para os seus medos, suas falhas, e por isso que nós não avançamos, que não cremos, achamos que tudo de ruim vai acontecer na nossa vida. Por quê? Não, porque eu erro, eu falho demais, eu sou muito isso, eu sou muito nervoso. Irmãos, para de falar isso, fala de acordo com a palavra você é um abençoado, se você é nervoso, fala, eu sou uma pessoa calma, porque agora cada dia mais eu olho para Cristo, eu peço para Ele, sabe que tudo é por meio dEle. Quem está entendendo a palavra que diga amém? O testamento confirmado, eu quero ler com você agora o testamento. Por que a gente chama Velho Testamento e Novo Testamento? Testamento, para você entender, é algo que a pessoa, ele deixa, vamos imaginar, escrito, que é no Novo Testamento, que tem uma herança liberada a você.
Só que isso pode se cumprir quando existe uma morte. Mas vamos ler o texto aqui, Hebreus 9:15. Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Por essa razão, Cristo é o quê? É o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelos transgressores cometidos sobre o quê? O Antigo Testamento, a primeira aliança. Verso seguinte, quero ler com os irmãos até o 21. No caso de um testamento, é necessário que se comprove o quê? A morte daquele que o fez. Cristo morreu, irmãos? Então ele deixou um testamento, então ele deixou uma herança. Verso seguinte, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez, por isso que ele morreu, teve propósito. Olha o verso seguinte, 18, por isso nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Aqui fala que a velha aliança era baseada no sangue de cordeiro de animais. Olha o verso seguinte, 19, quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei e a todo o povo, levou sangue de novilhos e de quê? De bodes, bem como água, lã, escarlate e ramos de isopo, aspergiu o próprio livro e todo o povo. Verso 20. Verso 20. E disse, este é o sangue da aliança, e a qual Deus ordenou que vocês obedeçam. E o verso 21, fala assim, da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. Aqui, se você prestar atenção, irmãos, tem 3 palavras que eu quero chamar a atenção. Existe aqui a promessa, aliança e testamento. Nesse texto nós lemos. Então Deus prometeu algo. Ele prometeu lá no Antigo Testamento. E aí, depois em seguida veio o quê? A promessa. A primeira palavra, promessa, significa o compromisso de alguém que fará algo para determinada pessoa. É uma pessoa simples, sem nenhuma garantia. Fez uma promessa, mas não teve garantia. A garantia veio o quê? Através da aliança. A aliança se refere às coisas que foram prometidas, mas que ainda não foram cumpridas. Agora, já o testamento é a aliança que se tornou o quê? Herança. Então, Deus prometeu algo, e Ele cumpriu. Jesus veio, Ele fez uma aliança com o seu Filho, incluiu nós, e nós fazemos parte dessa aliança. Mas para que acontecesse o testamento, para que liberasse para nós, precisaram de ter o quê? Morte. Jesus morreu. E quando você morre, e você nasce com Cristo, você já está apto para receber a herança. Quem está entendendo aqui, diga amém. Você precisa crer nessa verdade. Existe uma herança para você. Agora, o que impede essa herança? É porque muitas vezes você não tem entendimento, revelação. Porque o sangue, irmãos, é a moeda. O sangue é a moeda que você precisa compreender e entender do perdão de Deus. Quem conhece aquela moeda Bitcoin? Quem conhece aqui? Alguns irmãos conhecem. Irmãos, essa moeda, em 2015, ela valia 838 reais. E teve na época pessoas que eu estava oferecendo essa moeda. Só que o que acontece? A gente ficava desconfiado. Mas como assim? Da onde que vem essa moeda? Ela tem registro do Banco Central? Qual país que ela é? Ninguém sabia falar. Então eu mesmo nunca tive coragem. Mas para você ter uma ideia que teve gente naquela época que investiu nessa moeda. E comprou uma moeda, vou fazer uma experiência. Vou comprar lá, 838 reais. Você sabe quanto que vale hoje uma moeda Bitcoin? Se você jogar no Google aí, você vai ver que ela vale 600 mil reais, uma moeda. Para você ter uma ideia. Por que eu não quis comprar? Porque eu não conhecia, não aprofundei, não estudei, e às vezes poderia ser uma oportunidade, mas eu nem interessei. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora, o que é que você entende agora aqui no lado espiritual? O sangue de Jesus é tão poderoso, que é a moeda do perdão, que às vezes você está, paralisado, porque você não aprofundou, não compreendeu, não creu nessa verdadeira moeda que é o perdão dos pecados, que você precisa compreender. Hebreus 9, 22, vamos ler. Hebreus 9, 22 diz assim, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue,
E sem derramamento de sangue não há o quê? Perdão. O sangue derramado, irmãos, é tão poderoso, que se você começar a entender essa moeda, compreender, declarar e viver essa moeda, irmãos, você não tem ideia. O tanto que você vai voar alto, você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Então, para entender o perdão total, irmãos, o perdão definitivo, precisamos entender que a moeda de Deus é o quê? O sangue de Jesus. É o sangue. O sangue foi derramado uma vez, não precisa derramar todo dia. Hoje eu vou clamar o sangue para me perdoar dos pecados. Não, você declara que o sangue já foi derramado e seu pecado foi perdoado, e assim você não vai viver de dívida. Irmãos, quantas pessoas, eu quero deixar uma coisa clara aqui para os irmãos, diante de Deus, você declara o perdão, já foi perdoado. Agora, se você errou com seu irmão, você precisa chegar nele e pedir perdão, liberar perdão. Isso faz parte da nossa caminhada, chama caráter de Cristo. Agora, diante de Deus, você precisa mudar a sua oração, as suas palavras, é você declarar: eu estou perdoado totalmente, todos os meus pecados, porque o inimigo, irmãos, ele quer colocar fardo nas suas costas, ele quer colocar peso nas suas costas, fala, está só acumulando, você não ora mais, aí você pensa, eu não oro como orava antes, eu não leio a Bíblia como antes, e o inimigo vai só colocando peso, sabe? Então você precisa olhar para Cristo: Senhor, me ajuda, eu quero orar, eu quero fazer isso de dentro para fora, eu não quero fazer isso como obrigação, eu não quero fazer isso, eu quero que dentro de mim comece a ferver, algo acontecer, e as coisas vão pegando, irmãos, porque a graça, irmãos, ela começa a trabalhar de dentro para fora. Você não vai ver eu aqui falando: olha, muda seus usos e costumes, para disso, para aquilo, para de fumar, você não vai ouvir eu falar isso nunca aqui, porque a obra é do Espírito Santo, a obra começa de dentro para fora. Se você creu, confessou o Senhor Jesus, a obra começou, mas você precisa o quê? Conhecer a verdade, porque quando você conhece essa palavra, nós estamos falando hoje do sangue, que é a moeda, se você entender isso, irmãos, algo vai acontecer na sua vida, e você vai começar a prosperar, e você vai começar a avançar. Então isso era suficiente para o judeu ficar em paz, irmãos, quando ele sacrificava os animais, independente de se lembrar ou não dos seus erros, o pagamento estava relacionado com o sangue oferecido e aplicado aos animais. Naquele tempo, a moeda lá era o sangue dos animais. Agora, o nosso tempo, que é da nova aliança, que é o Novo Testamento, o testamento é o quê? É Mateus, Marcos, Lucas, João, o testamento, as promessas que Deus tem para mim e para você, a herança que Deus tem para mim e para você. A palavra fala que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Isso é o quê? É um testamento que foi liberado para mim e para você, porque existiu a promessa, Ele fez aliança com seu Filho, incluiu nós na aliança, e agora está liberado o quê? A herança para nós tomarmos posse, e todas as suas áreas, da área da sua vida vai ser alcançada. Não é, eu estou precisando de resolver um problema só, não, Deus quer resolver todos, só que você precisa ter a revelação, ter o entendimento. Então, irmãos, hoje você está perdoado, como sempre estará. Não é só um dia sim, um dia não. Não há nada que você possa fazer para estar mais ou menos perdoado, porque o perdão está relacionado com o sangue derramado, e o sangue é a moeda de Deus. O preço já foi pago. Vira para a sua irmã e fala: o preço já foi pago. O preço já foi pago, irmãos. Você não tem que pagar. Deus não precisa de você falar assim: olha, você tem que pagar alguma coisa. Você precisa de crer, você precisa declarar, você precisa de confessar o que o Senhor representa na sua vida, se Ele é o seu Senhor, seu Salvador, foi Ele que te tirou da lama. Começa a trazer isso, irmãos. A palavra de Deus diz também que o pecado ele foi aniquilado. Todos os evangelhos creem que não existe mais de um sacrifício, e que Jesus morreu apenas uma vez. Jesus não está no céu morrendo de novo, por isso você não está aqui na terra sendo perdoado de novo e de novo. Que Deus é esse? Perdoa de manhã, de tarde? Não, peraí, vai depender muito, se você insistir, se você chorar, deixa eu observar, não, você chorou 1 hora, então está perdoado. Não é assim que funciona. Não é você começar a falar achando que Deus é surdo, gritar, espernear. Irmãos, quantas vezes pessoas chorando, você vai orar com a pessoa, nossa, está cheio da unção, do Espírito e tal, chorando ali, você vai conversar com a pessoa, não, é porque eu tenho tanto erro, eu estou com raiva de mim mesmo, eu estou com raiva da pessoa. Está entendendo, irmãos? Por isso que eu acho bom quando termina o culto, os irmãos estão com um sorrisão lá na orelha, porque não tem como de você querer mentir o seu sorriso.
Agora, o choro, você pode chorar com unção e pode chorar também com desespero, com mágoa, com rancor. Vocês estão entendendo? Mas por isso que a palavra deixa claro que o pecado foi aniquilado. Vamos lá, Hebreus 9, 23. Vamos entender por que foi aniquilado? Portanto, era necessário que as representações das coisas que estão nos céus fossem purificadas, como esse sacrifício. Mas as próprias coisas celestiais, como sacrifícios superiores, verso 24. Diz assim, pois Cristo, verso 24, diz assim, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em quem, irmãos? Ao meu favor, ao seu favor. Verso 25. Olha o verso 25. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes. Está entendendo, irmãos? É uma vez por todas. Então, o verso 25 fala, não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos, como sangue alheio. E olha o verso 6, que eu quero agora que vocês prestem atenção. Assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu, uma vez por todas, no fim dos tempos, para o quê? Aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Aqui vocês não precisam ter dúvida, irmãos. Aqui foi para aniquilar. A palavra aniquilar tem um significado: destruir completamente. Os seus pecados não foram apenas perdoados, mas foram o quê? Aniquilados. Destruiu completamente, é o significado. Então, para você entender, para você compreender essa verdade, é fundamental para a sua saúde espiritual. Estou aqui falando de quê, irmãos? Que só o sangue traz perdão. Jesus derramou o seu sangue, esse sangue poderoso. Isso não se repete, você está tão perdoado agora, quanto estará por toda a sua vida. Você precisa de crer nessa verdade. O sangue foi derramado uma vez por todas. Você não precisa ficar nessa loucura. Ah, pastor, mas assim é fácil demais, então hoje eu já posso declarar que todos os meus pecados e vou cair no pecado. Irmão, se você entender essa verdade, se você crer no Senhor, que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, se você tem um Espírito Santo dentro de você, você não vai desejar acordar e falar assim, hoje eu quero matar alguém, hoje eu quero prostituir, hoje eu quero trair minha esposa, porque o sangue foi derramado. Isso é o que? Ignorância da pessoa, falta de conhecimento. Mas quando você crê nessa verdade, você quer só distanciar, resistir do diabo, que cada vez ele foge de você. Irmãos, não é você querer falar assim, eu vou enfrentar o diabo, não. Contempla Cristo, declara a palavra, olha para Ele, que o diabo ele vai só afastando de você. Está entendendo, irmãos? Irmãos, quantas histórias da Bíblia que você pega, que Jesus teve que falar assim, olha, seu pecado está perdoado. Você vê lá o paralítico, querendo que levantar e andar. Jesus fala assim, ó, o seu pecado está perdoado. O pecado era o problema, não era a deficiência que ele tinha, de não andar. O problema que era o pecado estava ali, que ele achava o quê? Porque ele veio da lei, lá do Antigo Testamento, e ele vivia debaixo de acusação. Ele falava, você está paralítico, sabe por quê? Porque você fez muita coisa errada. A ira de Deus veio sobre você. Por isso você está hoje paralítico. E tem, infelizmente, irmãos, muitos crentes vivendo dessa forma. Vê uma pessoa lá, paralítico, é porque fez muita coisa errada, agora virou crentinho, né? Por isso fez muita coisa errada. Irmãos, eram os fariseus que acusavam todas as pessoas. E quando foi encontrar com Cristo, Cristo falou assim, olha, deixa eu te falar, os seus pecados estão perdoados. De repente, ele falou assim, eu quero andar. Aí depois ele levanta e anda. Mas primeiro, o maior milagre foi o quê? Declarar o perdão. Quanto mais você declarar que está perdoado, que você é filho, que todos os seus pecados foram perdoados totalmente, irmãos, mais você vai tomar e aproximar das bênçãos de Deus. Quem crê que as bênçãos? Então passa a mudar agora a sua forma de pensar, de falar, de agir na sua oração. Abandone a busca religiosa pelo perdão cada vez que você peca. Você já foi perdoado. Não tenha uma mente dupla, declarando que está perdoado, mas daqui a pouco está pedindo perdão novamente. Ah, eu fiz aqui, depois não, de novo. E muda o discurso, muda a estratégia, que as coisas vão fluir. Acredita que Deus se afastou, muitos acreditam que Deus se afastou dele durante a semana e agora precisa trazer ele de volta com uma contrição, sabe, intensa. Igual um exemplo.
A pessoa vem aos domingos aqui, irmãos, muita gente vive assim: nossa, eu vou aos domingos porque eu errei demais, eu pequei demais durante a semana, eu tenho que ir lá ao domingo para dar uma amenizada nos meus pecados. Irmãos, isso é falta de conhecimento. Você está aqui hoje é para contemplar, para adorar, agradecer a Deus, contemplar as maravilhas que Ele está fazendo na sua vida. Agora, se você vem aqui para fazer um acerto de conta com Deus, você está fazendo errado, e você não vai prosperar, porque até quando você vai vir debaixo disso, desse medo? E às vezes amanhã o diabo vai falar para você assim: ó, você esqueceu de um pecado, não falou, então você também agora está condenado. E quantas pessoas estão vivendo dessa forma, irmãos? Eu quero que você abra seus olhos espirituais. Uma pessoa, irmãos, que se relaciona assim com o Senhor, não vai suportar por muito tempo. É preciso você entrar no descanso. O descanso é você ter convicção que todos os seus pecados foram perdoados. Irmãos, quando eu era adolescente, que eu fazia parte da igreja católica, eu via essa doutrina deles, e eu vivia dessa forma. Tinha uma senhora mesmo lá que fazia as novenas dela, eu ajudava ela lá, perto da minha casa, e ela ficava de joelho do começo ao fim, e o tempo todo ela: perdoa por isso, perdoa por aquilo, perdoa por aquilo, perdoa, livra do inferno, livra disso. E eu pensava assim: gente, mas será que eu tenho que repetir tanto assim para ser perdoado? Mas hoje a gente vai aprendendo que Cristo, Ele apagou todas as nossas dívidas. Você não precisa ficar agora repetindo, achando que o Senhor, pelas repetições, vai ser alcançado o perdão. O seu perdão não é dado parceladamente. Repita comigo: o meu perdão não é dado parceladamente. O meu perdão é completo. Outro ponto que eu quero falar com vocês: Jesus não está no céu morrendo todo dia, irmãos. E você não está na terra também sendo perdoado todo dia. É uma vez por todas. Você não é perdoado progressivamente ou em parcelas. Jesus lá diz: todo o seu perdão que você precisa já foi cravado lá na cruz do Calvário. Lá na cruz foi fixado lá. E eu quero fechar essa palavra com vocês, que Cristo aparecerá pela segunda vez. Hebreus 9, verso 27. Olha o que diz, Hebreus 9, verso 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma vez só, e depois disso enfrentar o juízo, porque Cristo morreu uma vez só pelos nossos pecados, né? Olha o verso 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar o quê? O pecado, irmãos? Os pecados de muitos. E aparecerá pela segunda vez. Nós estamos esperando a volta dele. Quem está esperando a volta dele aqui, diga amém. Não para tirar mais o pecado, mas para trazer o quê? Salvação aos que aguardam. Quem está aguardando aqui, eu digo: o Senhor vai te chamar. Amém. Quando você chegar lá no céu, o Senhor vai olhar para você e vai falar: servo bom e fiel, entra aqui no gozo do Senhor. Irmãos, é isso que o Senhor tem. Assim como é certo que o homem deve morrer, também Cristo aparecerá pela segunda vez. Então há duas certezas na palavra, que ela não volta vazia. Há duas certezas nessa terra: a de que o homem vai morrer e Cristo vai voltar. Não tem como. O texto diz que ele aparecerá o quê? Pela segunda vez, mas sem pecado. A segunda vez ele vai voltar para buscar a sua igreja, a noiva. A noiva significa o quê, irmãos? Olhar você assim, ó, sem mácula, sem sujeira. Irmãos, ele está olhando para você. Você acha que Deus olha para você e vê você pecado? Não. Você é filho, limpo, lavado pelo sangue de Jesus. Cristo olha você dessa forma. Ah, pastor, mas você não sabe da minha vida. Irmãos, deixa eu falar para você uma coisa. Todos nós aqui temos nossos erros. Aqui, se eu perguntar aqui, quem não errou essa semana? Quem não pecou? Não vou pedir para levantar a mão, porque eu sei que não vai ter nenhum corajoso que vai falar. Todos nós erramos, todos nós pecamos, mas o Senhor, Ele olha para mim e para você e vê nós como santos, a igreja, a noiva dEle. Mas por quê? Porque Ele olha que a aliança que Ele fez com o seu Filho, que Ele morreu, ressuscitou. Ele fez uma aliança que não tem como quebrá-lo. Pai e Filho, e nós fomos o quê? Incluído. Quem foi incluído nessa aliança aqui, diga amém. Então, para fechar, 1 Pedro 2, 24.
1 Pedro 2, verso 24, diz assim: Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados. Você presta atenção que está sempre no plural, irmãos. Nossos pecados. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para o quê? Para a justiça. Por suas feridas vocês foram o quê? Repita comigo: as feridas de Cristo eu recebi a cura. Olha o verso, agora vamos lá, Isaías 53, verso 5. Isaías 53, verso 5 diz: Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos o quê? Curados. Vai no verso 11, pula para o 11, por favor. No verso 11, quero chamar os irmãos do louvor. Verso 11: Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. O meu servo justo justificará e muitos, e levará o que? A iniquidade deles. Então Cristo levou a nossa iniquidade, os nossos pecados. Por isso que a palavra fala aqui, que depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Então você precisa crer, irmãos, que todas as transgressões foram cravadas lá na cruz. Todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados foram cravados na cruz. Você precisa de crer nessa verdade. Você precisa viver a palavra chamada metanoia, mudança de mente. Nós fomos criados, irmão, debaixo de uma religiosidade, achando que quanto mais pedir, Deus está morrendo todo dia, Jesus está morrendo e ressuscitando todo dia. Não, Ele morreu de uma vez por todas. Gostaria que você ficasse de pé agora. Eu quero que você, pela fé, você vai declarar que todos os seus pecados foram perdoados, que você é perdoado totalmente, não é parcelado, não é de acordo com a sua mente, dos pecados que você lembra. Deus não está vivendo baseado na sua mente, no que você lembra, que você fala, dos seus erros. Deus, Ele está, a aliança que Ele fez com o Filho, Ele quer só que você olhe para Ele. Por isso que a palavra fala, por meio dEle, por Ele são todas as coisas. A palavra fala que Ele é o caminho, não existe outros caminhos, Ele é o caminho. Por isso, quando você crê na obra